Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando hoje no 14º dia do nosso propósito da jornada da conversão. E hoje temos um capítulo que também abrange vários temas, e eu separei aqui alguns temas, uns tópicos, para que a gente venha meditar na palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem falado com você, e eu creio que nós vamos colocar a nossa vida no altar diante dos ensinamentos do livro de Provérbios no mês da conversão. Até o dia 31 de dezembro nós vamos endireitar a nossa vida para que o ano que vem entrar, nós vamos entrar com a nossa vida no altar no nome de Jesus. Capítulo 14, o primeiro versículo é um conselho para as mulheres. Olha o que vai dizer o primeiro versículo do capítulo 14 de Provérbios. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. O versículo 1 de Provérbios 14, ele vai nos ensinar e nos apresentar dois tipos de mulheres. Quais são esses dois tipos? A sábia e a tola. A mulher sábia edifica e a mulher tola destrói com as suas próprias mãos. Aqui o Senhor está dizendo que tem duas opções para as mulheres: seguirem o caminho da sabedoria ou seguirem o caminho da tolice. Seguindo o caminho da sabedoria, você edifica a tua casa. E Paulo ainda vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e santifica o seu marido, mas a mulher tola destrói com as suas próprias mãos. O que é as próprias mãos que a Bíblia está dizendo? Com as suas atitudes no dia a dia. Então, quando nós adquirimos a sabedoria, nós vamos edificar, mas com as próprias mãos, com a atitude durante o dia, com as maneiras que você convive, isso destrói um lar, destrói um casamento. Então, o primeiro ponto desse aprendizado é: seja sábia. Qual é a sabedoria? Com tudo isso que nós estamos aprendendo. A partir do capítulo 14, nós vamos aprender mais sobre o posicionamento da mulher e do homem. E eu creio que mais para frente nós vamos abordar ainda mais esse tema. Mas, por enquanto, nós temos que entender que a mulher, ela vai de duas uma. Ela vai ser ou sábia ou tola. Mas eu creio que você que está participando, você que é mulher, você vai ser uma mulher sábia em nome de Jesus. No versículo 4, tem um versículo que marcou muito a minha vida e eu demorei para entender. E quando eu entendi isso, as coisas começaram a acontecer. Olha o que vai dizer o versículo 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Olha só isso. Salomão está dizendo: se você não tiver boi, o celeiro vai permanecer limpo. Por quê? Se não tiver boi, não vai haver animal andando, não vai haver animal comendo, não vai haver animal fazendo as suas necessidades, não vai haver animal de um lado para o outro espalhando as coisas. Então, se não tiver boi, tudo permanece limpo. O celeiro vai ficar limpo. Mas ele vai dizer: mas é pela força do boi que há abundância de colheita. Ou seja, você tem também duas opções. Se você quer preservar as coisas na calmaria, sem você se esforçar, sem você correr atrás, é só você não ter o boi. Ou seja, você não vai ter o boi, o celeiro vai permanecer limpo, você vai permanecer na sua zona de conforto, você vai permanecer da maneira que você está acostumado a viver. Mas quando há o boi, é aí que há abundância na colheita. Então, quando tem o boi, vai ter trabalho para alimentar, vai ter trabalho para cuidar, vai ter trabalho para manter, ele vai sujar tudo e você vai ter muito e muito trabalho. Mas é esse trabalho de cuidar do boi que vai gerar abundância na sua colheita. Então, qual é o aprendizado? Não tem como receber uma colheita abundante sem você se empenhar, ter responsabilidade, ter cuidado. Para receber essas coisas, realmente você vai ter que se dispor a trabalhar para que a abundância da colheita chegue na sua vida. Você entende isso? Aqui no versículo 12, também vai falar sobre caminhos. O capítulo 14 ele vai falar sobre caminhos.
Só que no versículo 12 de Provérbios 14 vai dizer: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha só, temos que tomar cuidado com os caminhos que nós achamos que é o caminho certo. Temos que tomar cuidado, não é porque está dando certo que quer dizer que é o caminho de Deus. Satanás, ele disse para Jesus: olha, eu te darei tudo isso que tu vês, se prostrado me adorar. Quem prometeu riqueza não foi Deus, foi Satanás. Então Deus toma cuidado, porque há caminhos que aparentemente aos nossos olhos parecerão corretos, mas o final desse caminho é a morte. Então nós temos que orar a Deus e pedir o direcionamento de Deus para que a gente não esteja caminhando em direção à morte. Olha só, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é a morte. E só vamos saber esse caminho quando nós buscarmos em Deus. Versículo 26, 27 e 28 vai falar sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Nós já falamos anteriormente sobre o temor ao Senhor e agora vai explicar o que é. No temor do Senhor há firme confiança. Quando nós temos temor ao Senhor, nós vamos ser confiantes. E Ele será um refúgio para os seus filhos. Olha isso. Quem teme ao Senhor, Ele nos dá confiança e é um refúgio. O que é um refúgio? Um abrigo quando você precisa. É um local de descanso na hora da sua dificuldade, das suas crises, dos seus medos. Ele é um refúgio. Versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha só, a morte nos cerca. A morte quer nos tragar. Mas quando estamos no Senhor, olha só, Ele é uma fonte de vida. Todos os dias Cristo nos concede vida. Versículo 28. Na multidão dos povos está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. Olha só isso. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo a perturbação do príncipe. O que é isso? O príncipe, ele reina, ele governa, o rei, ele governa, mas a sua maior bênção está no povo. Olha isso, a sua maior bênção está no povo, porque se não tiver povo não precisa de rei, porque Deus só levanta rei para governar sobre um povo, mas se não tiver o povo não precisa de rei. Só que muitas das vezes os reis se ensoberbecem achando que é ele que é o centro de tudo. Não, o centro, a magnificência do rei é o povo. O que isso está querendo nos ensinar? O Evangelho nunca é sobre nós, sobre aonde vamos chegar. O Evangelho é sobre aqueles que Deus tem colocado em nossa vida, para que a gente venha transmitir o Evangelho, transmitir o amor de Deus para esse próximo. No versículo 30, temos uma outra advertência. Olha, só que essa é sobre a inveja. Olha o que diz o versículo 30 e eu encerro. O coração com saúde é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é algo muito perigoso. A inveja, ela amarra os caminhos. A inveja, ela seca os frutos. A inveja te deixa doente. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Nós não podemos ser invejosos. Não podemos invejar as pessoas e viver uma vida dessa maneira, porque vamos ficar doentes. Nós temos que ter um sentimento sadio dentro do nosso coração. Lembrando que Deus disse que há dois caminhos, a porta larga e a estreita. Ele disse aqui que há o caminho do justo e do ímpio. Ele diz da mulher, a mulher sábia e a mulher tola, o prudente e o imprudente, o sensato e o insensato. E aqui está dizendo sobre o sentimento sadio e o sentimento de inveja. Então Deus está nos falando de caminhos, porque muitas vezes andamos de um caminho que achamos que é o correto, mas esse caminho está nos conduzindo para a morte. Então eu quero orar junto com você, para que nós venhamos entrar no caminho de Deus e não venhamos desviar desse caminho, e que esses ensinamentos estejam em nossos corações. Amém? Feche teus olhos. Deus, abençoa o coração desse irmão que está me ouvindo, que chegou nesse 14º dia de propósito, firme nesse propósito, meu Pai. O Senhor venha honrar a fé do teu servo, venha honrar a fé da tua serva, repreenda todo o mal, e que esse ensinamento venha gerar dentro de nós conversão, porque o Provérbios capítulo número 23 vai dizer: convertei
arrependei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Nós vamos finalizar essa jornada e vamos ser cheios do Espírito Santo. Então, meu Pai, que a bênção do Senhor se estenda até a vida de cada um, é que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a tua vida e até amanhã em nome de Jesus.